Se és professora de yoga infantil, a tua semana não se pode resumir a dar aulas de yoga. Hoje vou-te mostrar aqui 5 blocos que deves incluir na tua rotina e que vai mudar a forma como tu organizas o teu tempo e a tua energia. Se não me conheces, o meu nome é Carla Moreira, sou fundadora de Meditarte Yoga, autora do livro infantil Com Yoga, o Sonho do Crocodilo, e hoje estou aqui para te falar daqueles que são os elementos que tu deves incluir na tua rotina caso queiras realmente ser uma professora de yoga infantil de excelência. E este é um tema que muito poucas pessoas abordam nas formações, pelo menos que eu fiz, muito pouco foi falado sobre uma rotina de professor, o que é que nós deveríamos incluir na nossa rotina para estarmos em constante crescimento, e por isso hoje quero trazer-te este tema que eu acho que é crucial e fundamental. Indo já para a prática, bloco número 1 passa então por tu praticares yoga. Pois é, parece meio óbvio, mas a verdade e aquilo que me aconteceu a mim quando eu comecei a dar aulas de yoga infantil foi: ok, eu dou aulas de yoga todos os dias, de manhã e à tarde, eu já pratico yoga com os meus meninos. Mas a verdade é que quando nós estamos a dar uma aula, espero eu que estejas focada aqui nos bebés e nas crianças e não vais estar focada em ti. Então é crucial que tu tenhas realmente aqui tempo para prática pessoal, onde vais desenvolver o teu corpo físico, o teu corpo emocional e espiritual. Então, mesmo que sejam 15 minutos, 20 minutos no teu dia, é importante que tu pratiques yoga. Não só, obviamente, então para desenvolver este corpo físico, porque as crianças têm muita flexibilidade e é importante que tu também desenvolvas, por exemplo, a tua flexibilidade, mas também é importante tu estares em coerência com aquilo que tu fazes. Ou seja, se tu dizes às crianças que, olhem, é muito positivo praticarmos yoga, pratiquem yoga em casa com os vossos pais, com as vossas mães, e depois tu não praticas em casa. Então, quase que vivemos meio em incoerência, em que dizemos às crianças: olha, façam isto, isto é bom, isto é positivo para vocês, mas eu não faço isto. E eu não tenho isto na minha rotina. Por isso, é mesmo muito importante e é assim uma grande mudança de jogo. E eu vi alterações gigantes na minha prática enquanto professora, quando comecei eu própria a praticar para mim. Por isso, experimenta, nem que sejam 15 dias diários. E muitas vezes nós achamos: por 15 minutos nem vale a pena fazer. A verdade é que 15 minutos ao final da semana dá 1 hora e 45. 1 hora e 45 a mais do que aquela hora e 45 que tu não terias se não praticasses 15 minutos por dia. O segundo bloco é um bloco para desenvolvimento pessoal. E este bloco de desenvolvimento pessoal é diferente do bloco que já vamos falar a seguir de estudo. Porquê? No bloco de desenvolvimento pessoal, não é só tu te sentares a fazer um curso de desenvolvimento pessoal, não é só tu leres um livro, é um momento em que tu vais incluir tudo o que é reflexão, tudo o que é meditação, é mesmo um bloco em que tu te vais sentar, olhar para a tua vida e perceber: onde é que eu estou a ir? Estou alinhada com aquilo que eu quero? Estou alinhada com quem eu quero ser? É aqui mesmo um momento em que tu te vais sentar, nem que seja a fazer, por exemplo, uma escrita terapêutica, em que tu te vais sentar e vais refletir sobre a tua vida. Porque muitas vezes consumimos conteúdo em podcasts, em vídeos, em cursos, em livros, e depois acabamos por não colocar nada em prática. Porquê? Porque não temos momentos na nossa rotina para nos sentarmos e refletirmos sobre a nossa própria vida. Então, nestes momentos de desenvolvimento pessoal, eu gosto de fazer escrita terapêutica, gosto de me sentar e simplesmente pensar e analisar situações que tenham se passado naquele dia, que se tenham passado naquela semana, perceber de que forma é que eu posso melhorar. Vou procurar aqui algumas linhas também filosóficas para que eu consiga perceber se a pessoa que eu me estou a tornar está de acordo com os valores morais que eu realmente quero aplicar. É aqui um momento também de meditação que eu incluo aqui, e é um bloco mesmo de me sentar, recentrar e perceber aquilo que eu estou a fazer na minha vida. E isto pode parecer muito óbvio, mas a verdade é que quase ninguém se senta para pensar efetivamente o que é que eu estou a fazer, para onde é que eu estou a ir.
e quem é que eu me estou a tornar no meio deste caminho. O terceiro bloco é o bloco então de estudo. É mesmo muito importante nós estarmos em constante desenvolvimento e em constante aprendizagem. Posso-te adiantar que, enquanto professora de yoga infantil, há alguns temas que tu deves refletir e que tu deves trazer para o teu estudo. O desenvolvimento da criança e do bebê, porque se tu és professora de yoga infantil, tu estás com os bebés e com as crianças, por isso tu tens mesmo que estudar sobre o desenvolvimento infantil, tens que estudar sobre yoga, seja a parte física das asanas, ou seja, tu aqui aprenderes que músculos é que estás a trabalhar, quais é que são as posturas que são adaptadas a cada idade e quase que se correlacionam aqui estes dois temas. Então, yoga é importante também estudares e conseguires depois fazer aqui o match com a parte de desenvolvimento infantil. E é muito importante tu também estudares aqui sobre negócios, sobre redes sociais e sobre toda esta parte que se acaba por não falar de empreendedorismo. Porque em Portugal, se queres trabalhar com yoga infantil, a menos que faças parte de uma equipa, tu é que vais ter que angriar as escolas, vais ter que angriar os alunos e os clientes, por isso tu vais ter que aprender sobre empreendedorismo. Ah, Carla, mas a espiritualidade não nos fala sobre dinheiro, não nos fala sobre estarmos aqui a vender. Espiritualidade, numa última instância, é abundância. E se tu não vais estar com abundância também material, porque tu antes de seres um ser espiritual, és também um ser a viver numa vida terrena com contas para pagar e por isso o mundo material também é importante, tu precisas de aprender sobre ele. Então eu acho que às vezes acaba por se confundir um bocado de espiritualidade com escassez. E não tem nada a ver com isso. E nós sermos seres espirituais não tem nada a ver com a nossa conta bancária. E quanto mais confortável tu estiveres a nível material, quanto mais confortável financeiramente tu estiveres, mais predisposição para dares de ti, estás no teu propósito e na tua missão e estás focada verdadeiramente naquilo que estás a fazer, tu vais ter. Porque senão o teu medo de chegar ao mês e não ter dinheiro para pagar as tuas contas vai-te fazer estar aqui num estado emocional de muita ansiedade, muito stress e não vais conseguir dar o melhor de ti. O quarto bloco é tempo para criação, aqui o tempo para a nossa criatividade. Algumas pessoas perguntam-me, Carla, como é que eu desenvolvo a minha criatividade? Sinceramente, colocando um espaço na tua agenda em branco para criação. Podes colocar mesmo assim, bloco de criação. E neste bloco tu vais te sentar, podes colocar uma música relaxante, acender a tua vela e vais simplesmente criar. Carla, mas eu não sei o que criar. Só começa. Porque vai ser quando tu deixares um espaço em branco na tua mente e na tua agenda para isso que as ideias vão surgir e a criatividade e aqui a nossa capacidade de criação é algo também que se desenvolve. Eu não acredito naquela teoria em que nós já nascemos com os nossos talentos definidos e que nós os podemos desenvolver. Ok, nós até podemos nascer aqui com alguma predisposição e a nível de personalidade e de karma, se queres ir para a parte espiritual, ok, nós já nascemos com alguma predisposição, mas tudo é trabalhado e a criatividade é um músculo que tu podes trabalhar. Como é que eu gosto de trabalhar a minha criatividade? É colocando uma música relaxante, acendendo a minha vela e pensar num tema. É algo que eu gostava de trabalhar com as crianças e daí eu deixo simplesmente fluir. Às vezes eu estou a criar uma história e faço o resumo e começo por fazer um resumo aqui da história, o esqueleto da história e no final da história a história ficou completamente diferente. Mas se eu não me tivesse sentado a escrever aquele resumo, a pensar e a criar, eu nunca teria conseguido publicar, por exemplo, O Sonho do Crocodilo e os mais de 10 livros que tenho agora na gaveta para ir publicando ao longo dos anos. E porquê é que eu crio? E o que é que eu tenho de especial que tu não tens? Absolutamente nada. Simplesmente eu tenho blogs na minha agenda para criação. E nesses blogs, mesmo quando eu sinto que estou mais bloqueada e que não consigo, eu coloco uma música e deixo simplesmente fluir. Há dias em que eu consigo criar uma história, há dias em que eu simplesmente consigo criar uma dinâmica, uma atividade, ou consigo pensar noutra forma de explorar já uma história existente, por exemplo. Mas se tu não colocares estes blocos de criação na tua agenda, então tu não vais conseguir desenvolver aqui a tua criatividade, o músculo da criatividade, como eu gosto de chamar. E o quinto bloco,
acabámos por falar já um bocadinho dele na nossa parte de estudo, mas é muito importante que tu tenhas um bloco na tua semana para gestão. Um bloco em que tu vais te sentar, vais perceber aqui os teus resultados financeiros, vais perceber aqui as entradas e as saídas, e mesmo que tu não tenhas aqui uma empresa ainda e que sejas empresário em nome individual, ou seja, trabalhes aqui com recibos verdes ou que até prestes aqui serviços a alguém, é importante então que tu tenhas um momento em que tu te vais sentar e vais analisar isto foi o que saiu, isto foi o que entrou, o que é que eu preciso fazer para ter mais entradas? Como é que eu posso controlar aqui as minhas saídas? Há alguns produtos e serviços que eu possa criar? Como é que têm sido aqui os meus resultados financeiros? Há pagamentos aqui ainda em falta? Percebes aqui o teu fluxo de caixa, quando é que entra dinheiro, quando é que sai dinheiro e toda esta parte é mesmo importante que tu tenhas na tua agenda. Eu já tive alunos na minha formação que já vinham de outras formações e que já davam aulas de yoga há 2 e 3 anos e que eu lhes perguntava qual é que é o ordenado que tu gostavas de ter, qual é que é o teu aqui volume de despesas e elas não me sabiam responder. E porquê? Porque ninguém falou com elas sobre isto. E esta parte é mesmo fundamental. Tu teres nem que seja meia hora por semana para te sentares e analisares todas as tuas despesas. E mesmo que sejas empresário em nome individual e que não tenhas aqui uma conta de empresa, é importante que tu consigas diferenciar aqui o que é custos da tua empresa, da tua atividade profissional e custos da tua vida pessoal. Porque o que é que acontece? No início nós misturamos tudo, contas da empresa com a conta pessoal, e mesmo que tu uses a mesma conta do banco, é importante que tu saibas muito bem quando é que já estás a gastar, por exemplo, dinheiro pessoal na tua conta de empresa. E esta conta de empresa pode ser ainda uma conta de empresa meio fictícia porque ainda não tens empresa. Mas percebes que quando tu misturas tudo, tu podes estar a usar dinheiro da tua família para pagar o teu negócio. No início até pode ser ok que isso aconteça, mas eu quero que tu estejas consciente daquilo que está a acontecer e que tem que ser temporário, que a tua atividade profissional tem que se pagar a ela própria e que ainda se tem que pagar a ti. Ah, Carla, mas eu percebi que isto ainda não acontece e que a minha atividade profissional ainda não se paga a si própria. Ok, então vais sentar e vais fazer um plano. Quantas crianças é que tu tens que ter? Que mensalidades é que elas têm que ter para chegar aqui ao teu objetivo final? Que produtos é que tu podes criar? Que cursos, workshops para famílias, para pais, para colegas de profissão, para educadores, para professores? Meditações, será que tu és boa a criar meditações e podes criar aqui um infoproduto de meditações? Será que podes vender aqui umas aulas e um pack de aulas de yoga para os pais poderem praticar em casa? Nós temos muito pouco material em português de Portugal. Isto é algo que faz sentido para ti? É mesmo muito importante que tu realmente sintas e comeces a olhar com olhos de empresária para aquilo que tu estás a criar. Porquê? Porque se tu não tiveres uma profissão sustentável, tu vais deixar de ser professora de yoga infantil. Ou pelo menos vais deixar de ser professora de yoga infantil a tempo inteiro. Porquê? Porque a tua profissão não se paga a ela mesma. Então é mesmo muito importante que tu analises. Não precisas logo de um dia para o outro alterar tudo, mas analisares bem onde é que tu estás e para onde é que tu queres ir. E é preciso tempo de agenda para nós termos gestão do nosso negócio. Resumo disto tudo: praticar yoga para tu estares em coerência com aquilo que estás a levar para as crianças, teres tempo para desenvolvimento pessoal, ou seja, aqui teres tempo para te sentares e refletires e meditares sobre os assuntos, teres tempo de estudo para desenvolveres continuadamente o teu conhecimento e tu enquanto ser humano, teres tempo, agora tenho que ver aqui a cábula, o quarto, teres tempo para criação, o tempo de criatividade e por último, mas não menos importante, aqui teres tempo para gerir o teu negócio, mesmo que tu ainda não tenhas aqui um nível de 5 qualquer coisa, é importante que tu te sentes e que vejas realmente aqui o yoga infantil como algo sério e que a tua profissão deve ser levada a sério. E se queres que a tua profissão seja levada a sério, tu tens que ser a primeira pessoa a levá-la a sério.